Lições no caminho de Emaús. Lições no caminho de Emaús. Esse texto que nós lemos é o relato do aparecimento de Jesus Cristo já ressurreto a dois discípulos que estavam a caminho para uma aldeia chamada Emaús. E a distância de Jerusalém a Emaús era cerca de 11 quilômetros. E a viagem a pé durava um dia e uma noite. Era uma caminhada muito cansativa. Emaús, com certeza, é um lugar que significava muito para aqueles dois discípulos. Era onde as famílias deles residiam, onde eles haviam deixado tudo para seguir a Jesus Cristo. E agora, eles estavam de luto pela morte de Jesus, estavam retornando para a sua aldeia, para a sua cidade de origem. E podemos ver aí no versículo 21, que esses discípulos estavam um tanto abalados com a morte de Jesus Cristo. Na mente deles, não era para acabar assim. Veja o que é que diz aí o versículo 21. Ora, nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, já é este o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. Nós esperávamos que fosse Ele que redimisse a Israel. Irmãos, talvez aqueles dois discípulos, a cruz não fazia parte dos planos, talvez, que eles pensassem para a vida de Jesus Cristo. Os discípulos esperavam um triunfo político de Jesus sobre os romanos, mas isso não aconteceu. E aqueles dois discípulos estavam num desânimo total. No sentido espiritual, essa estrada de Emaús é como um caminho de retrocesso. É como um retorno à vida ao passado. Voltar para Emaús seria abrir mão de todo um projeto de Deus para retornar ao seu próprio projeto. Como eu falei anteriormente, eles tinham deixado sua cidade para seguir a Jesus Cristo. Mas agora, talvez na mente deles, a cruz não fosse um plano para a vida de Jesus. Eles esperavam um Jesus político, que tirasse ou vencesse os romanos e tirasse aquele jugo sobre os judeus. Mas, meus irmãos, esses homens estavam totalmente desanimados. Voltar para Emaús era abrir mão de tudo que eles já haviam aprendido com o próprio Jesus Cristo. Esses dois discípulos, eles agora estavam desconectados com os acontecimentos recentes. Pois naquele mesmo dia, a ressurreição de Cristo já havia ocorrido e Jesus já havia aparecido a alguns dos seus seguidores. E eles também sabiam e estavam totalmente desanimados. Veja o que é que eles dizem aí na conversa que Jesus vai conversando com ele. Versículo 22 ao 24. Eles já sabiam, as notícias já tinham ocorrido, que Jesus não estava mais no túmulo, Jesus já tinha ressuscitado, mas eles estavam totalmente desanimados, entristecidos. Veja o que é que diz, versículo 22 ao 24.
É verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então, elas já tinham recebido a notícia que Jesus tinha ressuscitado, mas o desânimo era total, que eles não tiveram a capacidade de reconhecer a Jesus Cristo. Amados irmãos, o dia da ressurreição de Cristo, podemos dizer que foi o dia mais importante para a humanidade. Foi o dia em que o Filho de Deus ressuscitou. Foi o dia em que a morte foi vencida. Foi o dia em que Deus triunfou sobre o mal. Era um dia de vitória. Era um dia de vitória para o ser humano pecador, para a esperança do ser humano que estava envolto em pecados. Dia de festejar. Mas o que estava acontecendo com aqueles dois discípulos era totalmente o contrário a tudo quanto estava acontecendo naquele dia. Ainda choravam a morte de Jesus, enquanto Jesus estava vivo, ressuscitou. Então, amados irmãos, mas você pode dizer uma coisa interessante. Mas nós que já conhecemos as Escrituras, o que é que tem a ver esse texto comigo, que sou um discípulo de Jesus Cristo? Muitas coisas que aconteceram com os discípulos ali em Emaús pode acontecer com a minha e com a sua vida nos dias atuais. Mesmo conhecendo todos esses fatos, que Cristo já ressuscitou, que Cristo está vivo, pois a vida que nós temos que enfrentar, ela vai preparar momentos para tentar nos desestabilizar ou fazer com que a nossa fé se enfraqueça. Então, o que podemos aprender com esses dois discípulos aqui no encontro com Jesus no caminho de Emaús? Eu quero pelo menos destacar 5 lições. A primeira delas é que no caminho de Emaús, Deus trata com a nossa desistência. Vou repetir. No caminho de Emaús, Deus trata com a nossa desistência. Quem nunca, amados irmãos, depois de estar empenhado na obra de Deus, que você, outrora, firme e forte, como os discípulos de Jesus ali, que estavam voltando para Emaús, não já bateu desânimo em você, e você já desistiu de não mais exercer ou fazer aquilo que você fazia lá no início da sua caminhada para com o Senhor Jesus Cristo. Mas, amados, esse texto nos mostra que no caminho de Emaús, Deus trata com a nossa desistência. Não importa o quanto eu ou você, talvez um dia estejamos distantes da vontade do Senhor, mas a verdade é que Deus nunca vai desistir de nós. Está aí no versículo 15 e o versículo 16. Olha o que é que diz. Aconteceu que enquanto conversavam, preste atenção, viu? E discutiam. Ele não estava só conversando não, meus irmãos. Eles estavam discutindo. O próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém,
estavam como que impedidos de o reconhecer. Meus amados irmãos, ainda que naquele momento que eles não o reconheceram, não o perceberam, Jesus se aproximou e caminhava com eles. E essa aproximação de Jesus tinha um propósito: levá-los novamente para Jerusalém. Porque eles saíram lá totalmente o quê? Desistiram. Ele disse que ia restituir tudo, ia levantar, ia destruir esse templo e depois reconstruiria, quebraria todo o jugo de Israel. Eles haviam desistido. Por quê? Porque lá em Jerusalém, os discípulos haveriam de estar lá, eles deveriam permanecerem lá para receberem a promessa do Pai. Mas este propósito ainda não havia sido revelado para eles. Por isso que Jesus foi ao encontro. Eles haviam desistido de caminhar, de serem discípulos de Jesus, mas Jesus não desistiu deles. Veja o que é que diz aí, lá no final do capítulo 24, olha. Eles tinham que voltar para Jerusalém, para que recebessem a promessa do Pai, que era o Espírito Santo. Veja aí no versículo 48 desse capítulo 24, olha. Eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais o quê? Revestido de poder. Então, amados irmãos, vejam só. Lembremos que Emaús para nós hoje significa nós darmos um passo atrás, um retrocesso, é recuar. Significa esquecer das promessas de Deus e de tudo aquilo que Deus tem falado todos os dias para conosco. Emaús não é a solução dos nossos problemas. Devemos enfrentar, amados irmãos, a nossa lida diária. Temos que encarar, porque nós somos habitantes e iremos habitar na Nova Jerusalém. Nós temos que estar com os olhos fitos em Jerusalém. E por que Jesus queria que eles fossem para Jerusalém? Qual é a aplicação para as nossas vidas? Naquele momento que Jesus faz com que eles voltem para Jerusalém, era um local mais difícil para um discípulo estar. Estava cheios de soldados romanos, sequiosos para matar os seguidores de Jesus logo após a morte do seu líder. A perseguição estava em Jerusalém. Mas Jesus disse: é necessário que você volte para Jerusalém, para que lá vocês possam ser revestidos do poder do alto, para que vocês continuem caminhando, porque eu sempre estarei com vocês. Vocês estavam pensando em desistir de serem meus discípulos, mas eu nunca vou desistir de vocês. Como eu falei, amados, versículo 15: enquanto conversavam e discutiam. Que discussão era essa? E às vezes, amados irmãos, não acontece o mesmo comigo e com você? Que chega certos momentos, nós mesmos, entre nós cristãos, nós não estamos aqui. Às vezes começamos conversando e muitas vezes terminamos o quê? Discutindo. E chega um certo momento que vai bater em nós e querer de desistir, de não querer fazer mais nada em prol da obra do Senhor. Mas não é assim que Cristo quer que nos comportemos. Irmãos, quanto mais eu leio a palavra de Deus,
mas eu fico admirado com o amor dele por nós. Pense comigo uma coisa interessante. Jesus, no contexto lá de Emaús, Jesus acabou de vencer a morte, pagou o preço pelos nossos pecados lá na cruz, estava com o corpo ressuscitado, cheio de glória. Ele poderia fazer tantas coisas. E o que ele escolheu fazer logo depois da sua ressurreição? Apareceu primeiro às mulheres, depois a outros discípulos, e foi atrás de quem? Dos discípulos, 2 discípulos estavam voltando, estavam desistindo da caminhada de ser um cristão. Mas Jesus, como a palavra de Deus diz, nós somos a menina dos olhos de Deus. O povo de Deus é o povo que Deus mais ama nessa terra. Jesus poderia ter feito tantas outras coisas, mais importante aos olhos humanos, do que ir atrás recuperar aqueles 2 discípulos que estavam desistindo da sua caminhada como discípulos de Jesus Cristo. Mas ele não fez isso. Ele foi ao encontro dos 2 discípulos, desanimados, que estavam voltando para a sua cidade de origem, chamado Emaús. Por isso, amados, fica aqui essa primeira lição para as nossas vidas. No caminho de Emaús, Deus trata com a nossa desistência. Meu irmão, minha irmã, quer que uma coisa que eu falo para você hoje? Se você é um filho ou uma filha de Deus, nascida do alto, Deus não vai desistir de você. Embora haverá momentos, talvez, que você se distancie, e talvez você que esteja me ouvindo, está distante de Jesus, mas Jesus vai vir ao seu encontro e vai trazer você de volta para caminhar rumo a Jerusalém. Deus não desiste dos seus. Essa é a primeira lição. Deus trata no caminho de Emaús com a nossa desistência. Quem nunca aqui, amados irmãos, como eu falei no início, não já desistiu, ou já teve funções na igreja, que já trabalhou, já desistiu? Mas no fundo, amados irmãos, estes que desistem, Jesus vai ao encontro destes, fala ao seu coração, ele prepara uma mensagem, ele prepara um texto na Escritura para você ler, que vai arder seu coração, porque você foi comprado por Cristo. Você não pode mais fugir, nem escapar das mãos de Jesus Cristo. Você está nas mãos dele. Isso é promessa de Jesus. Você pode até passar uns dias distante de Jesus, mas Jesus não está esquecido de você. Ele sempre vai recuperar a sua vida. Só se você não for um filho ou uma filha de Deus, aí tudo bem. Mas se você é um filho, se você é uma filha, se prepare. Jesus vai trazer de volta você para lutar para que um dia você esteja na Nova Jerusalém. Segunda lição, nós aprendemos aqui no caminho de Emaús. No caminho de Emaús, Deus trata com as nossas tristezas. Versículo 17, veja o que é que diz. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Olha só, amados. Olha a pedagogia de Jesus Cristo. Como tratou aqueles 2 discípulos num momento de profunda
desistência, num momento de profunda tristeza. Jesus não sabia não dos últimos acontecimentos. Ele próprio foi o quê? O Cristo que ressuscitou. Ele já sabia de tudo. Mas ele faz questão de quê? De perguntar aos discípulos o que era que estava acontecendo. Parece até uma ironia, né? Então lhes perguntou Jesus: que é que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? Jesus não sabia? Sabia. E eles pararam entristecidos. Irmãos, outra verdade importante para as nossas vidas: não importa o tamanho da tristeza, nós podemos sempre desabafar com o Senhor e abrir o nosso coração para Ele. Lucas diz aqui, e eles pararam entristecidos. Eles não estavam alegres não, irmãos. Estavam entristecidos. Eu pergunto para você, que é um discípulo ou uma discípula de Jesus: você já teve algum momento na caminhada que você ficou entristecido? Embora algum irmão ou algum irmão, o pastor foi falar com você e não teve jeito, e você continuou entristecido. Mas só tem um que pode tirar a tristeza profunda que possa vir sobre a minha e a sua vida. Se chama Jesus Cristo. Quando Ele vem ao nosso encontro, Ele trata, porque Ele sabe o que está passando na minha vida e na sua vida. Muitas vezes passamos por tristezas que nós não temos nem palavras para dizer o que é que está acontecendo conosco. Mas Jesus sabe. A partir daí, os versículos seguintes, somente eles falavam, olha só, e Jesus escutava. Olha a pedagogia de Jesus. Tratou a tristeza dos discípulos de Emaús, e Jesus preferiu que eles desabafassem com Jesus o porquê tanta tristeza. Olha o que é que diz aí o versículo 18 ao versículo 21. Ao versículo 24, melhor dizendo. Veja o que é que diz. Porém, versículo 18, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Olha só, e Jesus perguntou, fez que não sabia. E lhes perguntou, quais? O próprio Cristo, que havia sido ressuscitado. E ele pergunta, quais? E explicaram o que aconteceu, não melhor. E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Aí no versículo 21, ora, nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, e já é este o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. Versículo 22. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não viram. Ao lermos esse texto, amados, nós podemos ver a tristeza causada pela morte de Jesus. Estava consumindo por dentro aqueles dois discípulos. Quando a tristeza, amados, uma tristeza profunda,
nos controla, é difícil falar de outros assuntos. Iam conversando a respeito de todas as coisas que ocorreram nos últimos dias. Era isso? Que coisas eram essas que eles conversavam? Que coisas eram essas que eles estavam ali discutindo? Certamente não era as curas que Jesus realizou. Não eram os seus milagres. Não era o poder de Jesus sobre os demônios. Não. Aqueles 2 discípulos estavam com a mente, como um projetor nas suas mentes, vendo a cena do momento em que Jesus foi calado, condenado, humilhado, cuspido, maltratado até a morte. Aquelas cenas não saíam de suas mentes. E uma coisa interessante, amados irmãos, a psicologia afirma que temos uma tendência de nos lembrarmos mais das tragédias do que das bonanças. Nós sempre lembramos mais das tragédias do que das bonanças. Amados, precisamos trazer à nossa memória, em todos os dias, aquilo que pode cada vez mais nos dar esperança. Mas se estamos, amados irmãos, entristecidos, como aqueles discípulos estavam, por algo que aconteceu, ou está acontecendo com a minha vida, seja na minha família, seja onde for, seja na igreja, não podemos desistir de estarmos com a mente focada naquele que é a nossa única esperança, que é Jesus Cristo. Esse sim, desabafe com Ele, lá no seu quarto fechado, se abra com Ele, como aqueles discípulos de Emaús relataram tudo o que estava causando tristeza nos seus corações. Ele, amados, Ele, Jesus Cristo, com certeza, Ele vai nos entender, porque nós somos frágeis, nós somos vulneráveis, nós mudamos, nós falhamos, mas Cristo não, Ele continua o mesmo. E aqui, amados, vai uma palavra também para todos aqueles que estão entristecidos nos dias atuais, principalmente, amados, quando nós estamos trabalhando na obra do Senhor. Nós sabemos que a obra do Senhor, tudo o que fizermos, nunca ou não vai ser vão. Temos que ter alegria. Tem alguma coisa que tem lhe entristecido? Vá a Jesus. Os apóstolos sentiram isso, os discípulos sentiram isso. Porque é com as lágrimas diante de Jesus que Ele há de fertilizar os solos para que plantemos a semente do Evangelho no coração das pessoas. Os que semeiam com lágrima, com júbilo ceifarão. Muitas vezes, amados, é que nós não queremos nos quebrantar diante de Jesus Cristo. Às vezes nós olhamos, esses discípulos, os apóstolos, homens de Deus, é bonito nós vermos os relatos escritos aqui, que riqueza nós temos em nossas mãos, sabemos de todas essas verdades,
Mas para chegarmos, amados, chegar às nossas mãos, o que está escrito, sangue foi derramado, os nossos irmãos, os apóstolos, os discípulos, muitos foram mártires da igreja, e nós temos tudo em nossas mãos, e ainda nós não paramos para pensar que não vale a pena ficar triste. Cristo ressuscitou, nós já temos a garantia da vida eterna. Um dia moraremos com Ele na Jerusalém, que está preparada para todos os santos lá nos céus. As coisas estão difíceis, momentos difíceis temos que enfrentar, vamos enfrentar. Mas nunca esqueça que Deus, Ele vai tratar conosco, todos nós que somos discípulos, todas as tristezas que um dia enfrentaremos. Se é que algum de nós já não estejamos enfrentando tristezas. Então, Jesus, no caminho de Emaús, trata da nossa desistência, dizendo que nós não podemos desistir, trata da nossa tristeza, nós não podemos ficar entristecidos o tempo todo. Nossa alegria, nossa esperança está na presença do Senhor, porque na presença do Senhor há plenitude de alegria. Mas também, em terceiro lugar, no caminho de Emaús, Deus trata das nossas decepções. Versículo 21 diz aí: ora, nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, já é este o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. Irmãos, quem é cristão, ou qual é o discípulo de Jesus que nunca teve decepção? Algum irmão já lhe decepcionou? Alguma irmã já lhe decepcionou? Você pode dizer, já. Aí eu pergunto, você também já decepcionou alguém? Então, nós somos parecidos uns com os outros. Somos parte do corpo de Cristo. Mas Deus, Ele trata das nossas decepções. As decepções acontecerão. Mas temos um Deus que Ele vai tratar das nossas decepções. Não importa o tamanho de nossas decepções. Precisamos olhar as contrariedades da vida pela ótica de Deus e não alimentarmos falsas expectativas. Olha que coisa interessante. Vou usar um exemplo aqui, viu, Jonatas? Se eu decepcionar Jonatas, ou vice-versa, eu, dentro de uma ótica humana, eu vou alimentar de Jonatas de mim, uma falsa expectativa. Mas quando eu olho pela ótica de Deus, isso não vai gerar uma falsa expectativa entre eu e Jonas. Porque quando eu sei ou reconheço que eu posso até decepcionar alguém, eu vou estar olhando agora, sabe com o quê? Eu estou olhando com a ótica de Deus e não com a ótica humana. Porque todos nós somos falhos. Irmãos, aqui os discípulos esperavam um reino político. Olha só que a diferença. Receberam um reino espiritual. Esperavam que Jesus fosse criar um partido político para guerrear com Roma. Mas Jesus falou da paz. Olha que diferença. Como os discípulos estavam olhando dentro de uma ótica o quê? Humana.
Não dentro de uma ótica de Deus, não como Deus vê o plano que Ele tem para mim e para você. Irmãos, a política desse mundo vai passar. É tanto que todas as autoridades são constituídas por quem? Por Deus. Vai passar. Mas o reino que Jesus conquistou para mim e para você, ele é espiritual. Então, amados, quando nós temos esta visão de Deus no seu plano de salvação para mim e para você, eu vou passar a ter a ótica de Deus. Eu sei que eu posso decepcionar, algum irmão pode me decepcionar, mas eu entrego a Jesus e Jesus me fala: olha, vocês ainda são imperfeitos, eu entendo vocês, mas eu vou tratar dessas decepções e vou mostrar a vocês coisas melhores do que vocês pensam aí na terra. Tomemos cuidados, amados, com as expectativas que nós temos alimentado nos últimos dias. Talvez muitas delas não são realistas nem bíblicas. Tem tanto cristão, amados, não estou dizendo não é você ser a favor do que é ruim, não, viu? Tem tantos cristãos lutando, como aqueles discípulos de Emaús nos nossos dias, por um reino político aqui na terra, e estão se esquecendo de ter uma vida de consagração maior a Deus. Talvez estão pensando que são bíblicas, mas não são. Me mostre no Novo Testamento onde é que Deus manda que os seus discípulos sejam contra Roma. Me mostre um. Não tem. Jesus não ensinou nada disso. Mas antes ele disse que nós devemos ser o quê? Submisso a toda e qualquer autoridade. Porque toda autoridade é constituída por Deus para o nosso bem, olha só, e para o quê? O castigo de malfeitores. E Pedro entendeu isso muito bem na pele. Você sabia que Pedro aprendeu? Quando foram prender Jesus, o que foi que Pedro fez? Pegou a espada, cortou a orelha de um soldado. Jesus disse: não, Pedro, não é assim não. Cuidado, Pedro, que com a espada fere, com a espada também vai ser ferido. E Pedro lá na sua carta, sabe o que é que ele diz? Que nós devemos honrar o rei, quer seja tirano, quer não, nós devemos honrá-lo. Isso é a palavra de Deus, irmãos. Pedro aprendeu na prática. Pedro foi submisso, a perseguição estava lá, ó, e ele escrevendo para os cristãos da época: sejam submissos ao rei. É assim. Jesus Cristo disse: o meu reino não é deste mundo. Se fosse deste mundo, eu rogaria ao meu Pai. Irmãos, que lição para todos nós. Não fiquemos atormentados, amados irmãos. Sabe o que é isso? Às vezes nós estamos sem falar, decepcionados com o que está acontecendo com as coisas. Mas Deus está permitindo, Deus está no controle, Deus nunca vai perder o controle. Deus tem o poder da sua igreja nas suas mãos, Ele reina, Ele continuará. Não tem quem impeça o avanço da igreja daqui por diante. Prega a palavra, a tempo e fora de tempo, quer ouça, quer não, prega a palavra. Agora, se nós queremos dar um jeitinho no que Deus diz, não tente dar jeito. Aí nós vamos ficar o quê? Decepcionados. Mas Deus vem com a sua palavra e o quê? Trata com as nossas decepções. Aquilo como eu falei no início, o cristão não deve ser favorável ao erro, ao que é contrário ao ensino bíblico. Mas ele tem que orar, entregar a Deus, e Deus vai o quê? Já sabe o que fazer.
Ele toca nas nossas feridas. Ele sabe de cada uma das nossas decepções. Ele quer que nós mudemos a nossa visão. Mudemos, amados irmãos, nossa visão. Tenhamos uma visão das coisas lá do alto. Paulo diz isso. E não das coisas que são aqui na terra. As coisas da terra são passageiras. Mas temos que focar nas coisas que são do alto. Nossa pátria está nos céus. Por quê, amados? Se nós não mudarmos a nossa visão, tendo uma visão como Deus nos mostra na palavra, muitas vezes nós vamos ficar decepcionados, e essa decepção pode levar a um caminho totalmente oposto ao plano de Deus. Eu não entendo os cristãos. Fala de tanto de soberania. E o que é ser soberano? Soberano, amados irmãos, é quando um rei faz tudo e nada dá errado. Tudo tem o amém. E nada pode impedir. O plano de Deus, amados, não tem quem impeça. Que vai haver momentos difíceis que a igreja vai passar, vai. Virá tribulação como nunca houve no mundo, virá. E não tem quem impeça. Os cristãos estão querendo evitar. Não vai evitar. Deus tem as rédeas da história na mão. Ele controla tudinho. E pouco a pouco Ele está soltando a rédea da maldade para cumprir o plano e o propósito dele aqui neste mundo. Agindo eu, quem impedirá? O coração do rei, diz o salmista, está na mão do Senhor. E Ele inclina para onde quiser. Às vezes nós podemos ver os tiranos aí no mundo. Eita, mas se acontecer isso, se fulano fizer isso, num momento ou outro Deus pode inclinar ele para outro lado, ser totalmente diferente do que nós pensamos, diferente das nossas conjecturas. Quem dizia que Nabucodonosor ia comer capim junto com os animais? Que se exaltou a tal ponto. E Deus fez com que ele ficasse lá no orvalho, pastando com os animais. E depois reconhece e dá um decreto. Agora o meu decreto é esse: qualquer um que traga insulto e blasfêmia de Daniel para com o seu Deus, vai ser morto. Deus muda, amados, coração. Quem disse que Deus levantaria Ciro, o persa, para trazer o povo de volta para Jerusalém? Quem foi? Foi Deus. Então, amados, não nos inquietemos. Dias difíceis virão, as coisas vão ficar. Vai haver a tribulação, como o próprio Jesus Cristo disse, como nunca houve, haverá. Mas Deus estará sempre com o seu povo. Então, Deus trata conosco das nossas decepções. Mas também, em quarto lugar, Deus trata muitas vezes da nossa incredulidade. Você sabia que às vezes nós somos incrédulos? Veja o que é que diz o versículo 25 e o 27. Então Jesus lhe disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, impunha-lhes o que a seu respeito constava em quê? Em todas as Escrituras. Irmãos,
no caminho de Emaús nós aprendemos que Deus trata com a nossa incredulidade. Mas eu não sou incrédulo. Mas haverá momentos na minha e na sua vida, talvez, que agiremos com incredulidade. Perceba que Jesus, depois que ouviu os discípulos, aponta uma questão essencial. É para termos o quê? Discernimento e direção em nossas vidas. E o que é que Jesus nos dá para nós termos direção e discernimento para as nossas vidas? As Escrituras. O que é que as Escrituras estão falando? Ela não pode falhar, ela vai acontecer. E por isso Jesus chega aqui, quando diz: ó nécios e tardos de coração, ora para crer tudo que os profetas disseram. Aí você pode dizer, mas estava falando para Emaús. A mesma coisa pode acontecer comigo e com você. Quantas coisas Deus tem nos falado nas Escrituras, e nós estamos aqui como esses profetas de Emaús, como nécios e tardos de coração, para que tudo que os profetas dizem nas Escrituras, tudo quanto Jesus ensinou, tudo quanto Deus quer que nós creamos. E muitas vezes nós cremos duvidando. Mas as Escrituras é para nos dar discernimento e direção para as nossas vidas. Jesus disse: errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. O que está escrito, Deus é poderoso para cumprir tudo quanto nela está escrito. Vai se cumprir. Irmãos, eu estava olhando aqui, Jesus, quando chama os discípulos de nécios e tardos. Nécio é uma pessoa que ainda está ignorante, ou é ignorante. E tem um termo mais pesado: estúpido ou louco. Aquele que está sempre ouvindo e nunca aprende. É nécio. E o que é tardos? É aquele que demora para fazer ou perceber algo que o faz tardiamente. Foi preciso Jesus chamar eles de nécio, para que eles pudessem o quê? Compreender e crer nas Escrituras. Jesus usa aqui as Escrituras. Ele discerne os acontecimentos, tudo o que aconteceu, tudo o que estava acontecendo, tudo o que estava escrito, tudo o que era previsto, Jesus mostra para os discípulos. Honestos de coração e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas vos disseram. Irmãos, nós temos que crer tudo o que as Escrituras falam. Não é só algo que eu me simpatizo ou não. Tem que ser tudo. Aqueles discípulos estavam agindo com incredulidade. E Jesus vem e trata a incredulidade daqueles dois discípulos. E por que nós também não devemos agir com incredulidade? Veja só, irmãos, muitas coisas da palavra de Deus estão se cumprindo em nossos dias. Muitas coisas Deus tem nos ensinado através, sabe de quê? Das dificuldades e dos problemas que estamos passando. Por quê? Porque está escrito.
pelo mundo tereis aflições. Mas muitas vezes nós lemos esse versículo e queremos que seja o contrário. Não queremos passar por tribulações ou por dificuldades. Ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que as Escrituras vos dizem. Nós não queremos passar por tribulação, por dificuldades. Queremos, seja sincero. Mas a Bíblia está dizendo que nós temos que passar por tribulações. O Jesus Cristo próprio ensinou. Vivemos dias em que Deus tem tratado de nossas vidas. Deus tem permitido, através das circunstâncias, que o nosso coração cada vez mais seja o quê? Quebrado pelas provações. A nossa alma muitas vezes fica quebrantada. E sabe para quê também? Para que o nosso ego seja estraçalhado, porque nós somos egoístas por natureza. Às vezes queremos confiar mais no homem, mais em nós mesmos, do que na palavra de Deus. Quantas pessoas têm confiado mais nele mesmo? Se prepara para uma coisa, se prepara para outra, mas principalmente quando você vai conversar com ele acerca das Escrituras, não sai nada. E o que é isso? Nerdos, nécios e tardos de coração. Deus está mostrando, está se cumprindo as Escrituras. E muitas vezes Deus permite essas situações para que quebre o nosso orgulho, quebre o nosso egoísmo, para saber que nós, como nós confessamos, nem só de pão viverá o homem, e sim de toda a palavra que procede da boca de Deus. Podemos ver nos nossos dias, amados irmãos, invertido. Muitos cristãos, não vou dizer todos, estão vivendo, procurando mais pão do que crendo nas Escrituras. Estão indo mais atrás do pão físico do que das Escrituras. Nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que procede da boca de Deus. Duro, né, irmãos? Mas é a palavra de Deus. Nós nos preocupamos tanto, né? O nosso bem-estar. É verdade ou não é? Seja sincero, não seja egoísta. Não minta para Deus. Quantas vezes pensamos no nosso bem-estar e desprezamos muitas vezes ensinos das Escrituras Sagradas? Então, amados, quando falta luz ou direcionamento para as nossas vidas, vamos buscar e conhecer mais o Senhor. E em último lugar, no caminho de Emaús, Deus trata com a nossa convicção. Versículo 30, 31 e 32. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? É interessante, amados, em todo o percurso que eles tiveram com Jesus, eles andaram, conversaram com Jesus, ouviram as Escrituras, mas foi no partir do pão que eles tiveram a convicção que aquele homem estranho que ele estava conversando era Jesus Cristo. E aqui eu fazer uma aplicação para a minha vida e para a sua. Quantas vezes, amados irmãos, em momentos difíceis da nossa vida, nós achamos que Deus está distante,
mas Ele está conosco no momento da crise, no momento da dificuldade. Ou as dores ou as dificuldades são tão grandes que muitas vezes nós não percebemos que Jesus está conosco. É verdade ou não é? Mas quando nós vamos para as Escrituras dizem que Deus, Ele é como a sombra que está ao nosso lado. Ele não desgruda de nós. Nós devemos, amados, ter a convicção espiritual de que Jesus, Ele verdadeiramente, Ele é o nosso dono, Ele é o nosso Senhor, e Ele sempre estará ao nosso lado. Precisamos ter convicção, como os homens do passado tiveram. Um homem que passou, eu creio, que nenhum cristão deseja passar o que ele passou. Esse homem se chama Jó. Mas era um homem de uma convicção tremenda de que Deus estava sempre com ele. Lá em Jó, capítulo 19, versículo 25 e 26, ele diz: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne eu verei a Deus. O que Jó passou, amados, mas ele tinha uma convicção que o Redentor dele era um Redentor vivo, estava com ele. E ele se levantaria um dia sobre a terra. E ele um dia ia ver ele face a face. E Paulo também tem essa convicção lá em Filipenses 1,6. Estou plenamente convicto de que aquele que iniciou a boa obra em vós há de concluí-la até o dia final. E quando Jesus expôs as Escrituras para eles, no partir do pão, diz o versículo 33 ao 35, e na mesma hora, levantando-se, voltaram para onde eles voltaram? Os irmãos se lembram que disse no início a intenção de Jesus restaurar aqueles discípulos para que eles voltassem para Jerusalém, para que eles fossem o quê? Revestidos do poder do alto. Versículo 33, e na mesma hora, depois que estavam convictos que verdadeiramente Jesus Cristo ressuscitou, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com ele, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecidos no partir do pão. Olha a convicção. Jesus restaurou. Veja só. A desistência daqueles dois discípulos, a tristeza, a decepção que eles estavam, a incredulidade que eles estavam. E eles estavam perdendo a convicção, mas quando Jesus partiu o pão, eles tiveram a convicção que era o Cristo. De repente, diz o texto, eles voltaram para Jerusalém. 11 quilômetros. Tinham chegado e voltaram a pé novamente. Olha a convicção que eles estavam agora. Por quê? Jesus, Ele nunca desiste e nunca desistirá dos seus. Os discípulos voltaram do caminho de Emaús, direcionados e agora motivados pelo próprio Jesus Cristo.
Com certeza, vem a aplicação para nós e concluímos. Deus quer nos dirigir mais do que queremos ser dirigidos. Parece uma contradição, né? Deus quer nos dirigir mais do que queremos ser dirigidos. Às vezes nós queremos dizer a Deus como é que nós queremos ser dirigidos. Deus diz: eu quero dirigir vocês, porque vocês pedem uma coisa e eu faço muito mais do que vocês pensam e do que vocês me pedem. Eu sei o que é melhor para vocês. Então, amados, tenhamos essa convicção. Jesus está vivo. Deixemos o caminho de Emaús e voltemos e fitemos os nossos olhos na Nova Jerusalém. Porque temos essa certeza que Cristo, Ele continua e continuará sempre conosco. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus, amém.